Oi, gente! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a obra Duas Figuras, de Ismael Neri. Ismael Neri foi não só artista como homem de vanguarda. Desenhista, pintor, arquiteto, filósofo e poeta, teve uma vida breve e intensa, cheia de acontecimentos trágicos que marcaram profundamente sua obra. Perdeu o pai aos 9 anos e o irmão aos 18, fatos que transformaram sua mãe em uma figura perturbada. Nascido no Pará em 1900, foi para o Rio de Janeiro com 9 anos e, em 1915, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, mas não se adaptou ao caráter acadêmico do curso. Em 1921, fez sua primeira viagem a Paris, onde estudou na Academia Julian por um ano, período em que apareceram as influências expressionistas, já com o traço pessoal dramático que marcariam sua obra. De volta ao Brasil, Neri se casou com Adalgisa, sua eterna musa. Veja-se a constante presença do nariz aquilino em suas pinturas. Passou a trabalhar como arquiteto do Patrimônio Nacional, onde conheceu o poeta Murilo Mendes, responsável pela preservação da memória e da obra de Neri. Muitas vezes, recuperava os desenhos do amigo artista da lata do lixo. O poeta conheceu a fundo a personalidade e o sistema filosófico que Neri criou, o essencialismo, baseado na abstração do tempo e do espaço e na preservação de elementos essenciais à existência, concebendo o ser humano de forma totalmente espiritual. A obra de Ismael Neri neste período aponta influências cubistas, fruto de seu primeiro contato com a escola de Paris. Sintonizou-se com o surrealismo de André Breton e de Pablo Picasso. Diferente dos outros artistas da primeira geração modernista, ele não buscava uma identidade nacional. Antes, aproximava-se de valores universais, internacionalistas, de acordo com suas ideias filosóficas e místicas. Em sua segunda viagem a Paris, em 27, tomou contato com Marc Chagall, o que acentuou a presença do surrealismo em sua obra e o transformou no pioneiro dessa corrente no Brasil. Ironicamente, é por este seu espírito vanguardista e internacionalista que Ismael Neri jamais foi reconhecido em vida, apesar de ter exposto algumas vezes a partir de 27, 3 individuais participando ainda do Salão de 1931 e da exposição organizada pela Sociedade Pro Arte Moderna em 1933. Jamais vendeu um quadro e ficou marcado como pintor maldito do modernismo. Aos 30 anos, Ismael descobriu a tuberculose, que vitimaria em poucos anos. Se internou no sanatório de Correias por 2 anos, diminuindo, assim, seu ritmo de trabalho. No entanto, a doença marcou seu imaginário através de uma expressão surrealista de caráter orgânico, cujo tema mostra anatomias desfiguradas e viscerais, que lembram às vezes objetos mecânicos ou hidráulicos, traduzindo seu estado de saúde e sua consciência da proximidade da morte. Em 32, desenhou a série História de Ismael Neri, uma melancólica autobiografia. Ismael Neri morreu em 6 de abril de 1934, em casa, como era seu desejo. Sua obra só começou a ganhar reconhecimento a partir de 1966, com uma exposição na Petite Galerie, do Rio de Janeiro. O realismo social da década de 30 e as tendências abstratas dos anos 40 e 50 não deixaram espaço para o figurativismo espiritual e católico de Neri. Hoje, no entanto, ele é reconhecido, junto com Tarsila do Amaral e de Cavalcante, como um dos maiores artistas de sua geração. O cubismo foi um movimento artístico que se iniciou na Europa no início do século XX. Os cubistas se apropriaram do uso de formas geométricas, linhas retas e perspectiva confusa, uma vez que tentavam representar diversos pontos de vista em um mesmo plano. Essa forma de representação do estilo cubista foi considerada muito ousada, porque rompia com a perspectiva tradicional e a técnica de linha em contorno. Mesmo assim, as figuras cubistas costumavam retratar temas costumeiros, como autorretratos e natureza morta. No Brasil, o cubismo passa a ter influência apenas após a Semana da Arte Moderna em 1922. Alguns artistas que tiveram traço desse movimento artístico foram Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. O expressionismo foi um movimento artístico que se manifestou na Alemanha em meados de 1905. Como o próprio nome afirma, as obras desse movimento buscam ser uma expressão dos sentimentos e das emoções do autor da obra.
O expressionismo revelava o lado pessimista da vida como forma de reflexão em relação à angústia gerada pela alienação do homem da sociedade moderna. A temática do expressionismo normalmente girava em torno da miséria, solidão e loucura, e, para realizar suas obras, costumavam utilizar cores fortes e vibrantes e figuras distorcidas. Assim como esse autorretrato de Pablo Picasso, que foi feito em 1907 e hoje está na Galeria Nacional de Praga, podemos perceber a forte presença do cubismo. Por meio dos traços grosseiros e o contraste com o plano de fundo, que dá uma noção tridimensional às figuras, e também pela geometrização e simplificação das formas, que são mais compactas e assim auxiliam na representação dos diferentes ângulos desejados pelos artistas, esse movimento, o cubismo, fica claramente evidenciado. Além disso, há uma influência expressionista na obra, que pode-se perceber principalmente pelas pinceladas de tinta rápidas, curtas e agitadas, evidentes especialmente no fundo. A paleta de cores da obra está organizada em tons de amarelo e laranja, com pouca variação destes. Este uso de cores distancia a obra da realidade e deixa ainda maior o contraste entre os elementos claros em primeiro e segundo planos com o fundo preto e os outros elementos escuros da tela. Os traços são rápidos e leves, como um rascunho. A pintura é fruto das primeiras influências cubistas que Ismael recebeu em 1920, e ela trata de um tema recorrente em seu acervo, a representação do que o homem necessita universalmente, independente do tempo ou do lugar. Os elementos de necessidade do homem são a mulher em primeiro plano, que representa a imagem da companheira, da esposa, do casamento, alguém para ocupar o primeiro plano da vida do homem. Em segundo plano, a mulher pelada representa o sexo e o carnal, os desejos do homem sendo satisfeitos. Atrás da figura masculina está a terceira necessidade, a cidade, o lugar de morada em que o homem fica em contato com o mundo social.